O objetivo aqui da aula de hoje é te mostrar de fato, né, como produzir um criativo que converte. A nossa grande preocupação ali quando a gente está iniciando o trabalho em uma conta é orientar, né, o nosso cliente a melhor maneira dele produzir esse criativo, de maneira que ele faça, né, um criativo que de fato gere o resultado que ele espera. E por que a gente se preocupa tanto com o criativo? Porque ele é um dos principais fatores de sucesso para a nossa campanha. Independentemente de como que a gente estrutura a nossa campanha ali, através das segmentações, da estrutura da campanha em si, se a gente tiver um criativo ruim para trabalhar, muito difícil que a gente consiga trazer bons resultados. Agora, o contrário é verdadeiro. Se a gente fizer a campanha ali mais ou menos, mas o criativo for muito bom, é muito provável que a gente tenha um resultado positivo. Tá? Então, por isso que a gente deve dedicar tempo na produção de criativo, né? Na análise desse criativo, porque de fato é esse um dos principais fatores de sucesso ou insucesso da nossa campanha. Então, vem aqui para a tela comigo agora que eu vou compartilhar com vocês um manual que a gente sempre distribui para os nossos clientes para orientar ele ali com boas práticas de como produzir bons criativos, né? Quais formatos utilizar, quais ganchos utilizar, enfim, que a gente consiga obter o melhor resultado possível, né? Quando a gente for iniciar nossas campanhas. Vou compartilhar aqui com vocês então esse material. Nesse manual de criativo a gente já começa falando, o primeiro ponto mais importante, né? Entender a importância. Qual a importância dos criativos? Aí eu trago aqui para vocês o seguinte, eu falo aqui no manual que o quê? O criativo, a principal função dele é atrair um público qualificado. Né? E aqui eu faço uma analogia. O criativo ele tem que funcionar para você, para a sua campanha, como um filtro. Então você tem que filtrar ali o seu anúncio, vai aparecer para diversas pessoas, mas ele vai servir de filtro para trazer para o seu time comercial ali no WhatsApp, para levar para o seu e-commerce, por exemplo, lá no seu site, somente as pessoas que de fato são o seu público-alvo. Porque assim, cada vez mais as suas campanhas vão ser efetivas, né? Vai aumentar a sua taxa de conversão e vai aumentar o seu lucro. Se você utilizar o criativo como imã, você vai atrair muita gente desqualificada e vai sobrecarregar, por exemplo, o seu time comercial. Né, ou o time comercial do seu cliente, porque vai receber muitos leads desqualificados que não têm o perfil, sua taxa de conversão vai cair e a equipe vai ficar sobrecarregada tendo que atender esses leads. Por isso que é importante você sempre utilizar o criativo como filtro. Aí, como que eu faço isso? Vou deixar um exemplo bem básico aqui para todo mundo entender. Vamos supor que você é um dentista, né, e atenda ali numa determinada região, numa determinada cidade, que é o normal, né? Você vai atender um negócio local. Então, se você já deixar de cara ali estampado a localização da sua clínica, atenção, você que mora em Campinas, por exemplo, você já está fazendo uma segmentação, ou seja, você já está filtrando. Que porventura, se o seu criativo aparecer para pessoas da região, mas que não necessariamente moram em Campinas, essa pessoa naturalmente ela já não vai se interessar em ver o anúncio, tá? E ela já não vai entrar em contato com a sua secretária, enfim, já não vai sobrecarregar o seu atendimento, entendeu? Um caso bem simples que você consegue fazer um filtro utilizando o criativo. É óbvio que a gente consegue fazer essa segmentação geográfica ali no conjunto de anúncios, filtrar para aparecer somente para quem mora em Campinas, mas obviamente que pessoas de cidades vizinhas também frequentam a região de Campinas, então elas também estão propensas a receber esse anúncio. Então você já usaria o seu anúncio como complemento a essa segmentação e conseguiria fazer esse filtro, tá? Então por isso que eu falo que é sempre importante você entender a importância do criativo também está alinhado ali com a sua estratégia das suas campanhas, tá? E criativo de qualidade, né, ele é muito importante por quê? Porque ele vai gerar a identificação, a conexão, gerar desejo com o seu público-alvo, ou seja, vai ser mais fácil de você conseguir vender o seu produto pelo valor que você acha que ele vale. Então, você conseguindo gerar essa conexão, esse desejo com o seu público, fica mais fácil da gente conseguir aumentar a nossa taxa de conversão. E aqui eu deixo bem destacado, né? O sucesso das campanhas de tráfego pago depende em grande parte da qualidade do criativo. Por isso, não subestime essa etapa, né? Então, eu sempre falo da importância do criativo. A gente trabalhar com criativos ruins é muito difícil para a gente conseguir obter bons resultados. Por quê? Vamos trazer aqui para o lado do Meta Ads, por exemplo, lá no Facebook e no Instagram. A plataforma de anúncios, ela quer proporcionar uma boa experiência para o usuário. Né? O usuário é a razão de ser da plataforma. Se não tiver usuários na plataforma, não tem por que ter anunciantes. Então, o que ela vai fazer? Anúncios que estão gerando mais tempo de tela, por exemplo, né? Que as pessoas estão gostando de visualizar aquele anúncio, esse anunciante ele vai pagar mais barato para aparecer para mais pessoas do que anúncios que não estão gerando boa experiência para o usuário, que as pessoas estão pulando muito, que não estão engajando com aquele anúncio. Por quê? O que o algoritmo entende? Ele entende, olha, esse anúncio aqui, o usuário está gostando de visualizar, então ele está gerando uma boa experiência para o meu usuário. Esse anúncio aqui, ele está ruim, ele não está gerando uma boa experiência, então eu vou cobrar mais caro desse anunciante aqui, porque ele está gerando uma experiência ruim para o meu usuário final.
Então consegue entender a importância, como que um criativo bom, ele vai estar atrelado a vários resultados ali que vai melhorar muito a nossa campanha, porque você vai pagar mais barato para aparecer, ou seja, vai conseguir para aparecer para mais pessoas com o mesmo investimento. Além disso, você vai estar qualificando o seu lead, ou seja, mais pessoas vão chegar qualificadas para o seu time comercial fazer a venda. Então é um ciclo positivo que um criativo bom vai gerar ali na sua campanha e você vai conseguir ter um ROI positivo nelas. Tá? Então por isso não subestimar essa etapa. Vamos dar total atenção na produção do criativo e orientar quem for produzir esse criativo. Segundo ponto que eu trago aqui são as dicas para criar criativos eficazes. Né? Então são 4 etapas ali que a gente elenca que são muito importantes. Primeira etapa, efeito estrela de cinema. Né? Segunda, produção sem fronteiras, dimensões perfeitas e conexão instantânea. Então a gente vai passar por cada uma dessas etapas aqui para explicar de fato o que eu quero dizer com essas etapas que eu divido aqui na produção do criativo. Efeito de cinema, estrela de cinema. Trago aqui para vocês aqui para prestar atenção. O que é esse efeito de cinema que a gente fala? É aquela pessoa que quer tentar começar a gravar agora, ela nunca gravou um anúncio, né? E que ela quer que o primeiro anúncio dela, o primeiro Reels dela, Stories, fique igual daquele influenciador que ela segue, né? Mas a realidade não é essa. A pessoa lá, aquele influenciador, vamos trazer o exemplo aqui do Thiago Nigro, do Primo Rico. Ele já mostrou diversas vezes lá o primeiro vídeo dele gravando, né? Não tinha uma produção, né? Ele estava começando, não falava tão bem quanto ele fala hoje. E diversos influenciadores que você for analisar, o primeiro vídeo dele e o atual, você vê que lá no começo ele não falava igual ele fala hoje, ele não tinha toda aquela produção que ele tem hoje. Então eu sempre oriento o seguinte, começa do jeito que você tem hoje, com os equipamentos que você tem, da maneira que você fala. E naturalmente, conforme você for treinando, né, você for produzindo mais anúncios, mais vídeos, mais Reels, mais Stories, respondendo as pessoas através de vídeo, você vai ficando melhor nessa produção de conteúdo, né, e naturalmente você vai produzindo melhores criativos. Tá? Então a gente também não pode esperar estar perfeito para começar a fazer. Né? A gente sempre fala que o feito é melhor do que o perfeito, porque se a pessoa se pegar muito nessa perfeição, ela não começa. Tá? Então a gente precisa também de criativos para trabalhar. É óbvio que a gente está orientando a pessoa a fazer bons criativos, mas ela tem que começar a gravar também, para a gente começar a analisar, vai filtrando, vai mostrando pontos de melhoria e a pessoa vai se aperfeiçoando. Tá? Então a gente fala aqui que sentir vergonha ou timidez é comum, né? Mas faz parte do processo. Portanto, pratique e dê o seu melhor com os recursos que você possui. Tá? Então é só a prática leva à perfeição. Né? Tem que praticar muito para você se tornar um bom comunicador. Cada vez mais você vai conseguir produzir melhores vídeos. Então aqui eu deixo como dica, né? Pratique se expondo, responda mensagens no direct, em vídeo, para aprimorar sua dicção e se acostumar a estar em frente à câmera. Né? Então assim, você começou a ganhar uns seguidores, a sua loja, a sua empresa, a pessoa manda alguma coisa no direct, se você se sentir à vontade, manda um vídeo ali para ela, você já vai estar treinando também, tá? Responder a pessoa em vídeo, vai estar treinando se filmar. O Stories é muito bom para isso, né? Então começa a mostrar bastidores, começa a mostrar ali o seu dia a dia, falando para a câmera, naturalmente você vai estar treinando também essa produção de conteúdo e vai começar a gravar melhor, começar a conseguir gravar melhores vídeos. Segundo ponto que a gente traz aqui de uma produção, de um dos pilares que gera bons criativos, né? A produção sem fronteiras, né? Então o que é isso aqui que a gente fala? É que você não precisa ser a Netflix para criar seus criativos como se estivesse em um estúdio profissional. Não é necessário ter a câmera mais cara ou o cenário mais bonito. O básico pode funcionar muito bem. Isso aqui é muito importante. Às vezes você acha que você tem que contratar um filmmaker, né? Ir até um estúdio para gravar um bom anúncio, ter uma equipe profissional para conseguir ficar aquele anúncio de cinema top. E muitas das vezes, né, a gente aqui do outro lado aqui do gerenciador de anúncio analisando, às vezes aquele criativo que foi feito ali de forma como se fosse um stories, né, mostrando mais ali o bastidor mesmo do dia a dia, gera melhores resultados do que esse que foi gravado de forma profissional. Não estou falando que esse gravado de forma profissional não funciona. Funciona também. E é até importante a gente estar sempre testando os dois modelos. Mas eu quero ressaltar aqui que o criativo feito ali mais de forma amadora pode funcionar tão bem ou às vezes até melhor. Só você analisar, né? Às vezes aqueles memes que viralizam, né? São tudo coisas ali do cotidiano, né? Muitas vezes ali o que viraliza é esse algo mais amador mesmo, tá? Então, a principal lição daqui é o quê? Não espere só ter dinheiro para contratar uma equipe profissional para você começar a gravar os seus conteúdos ou os seus vídeos, enfim. Comece a gravar agora com o que você tem em mãos. Depois, sim, eu oriento você, de vez em quando, investir nisso, né? Em ter também alguns vídeos profissionais que agrega valor para sua marca, agrega valor para o seu negócio. Mas mesmo quando você tiver esse dinheiro, esse orçamento disponível, você vai ter que continuar gravando alguns vídeos de maneira amadora também, porque faz parte do nosso teste aqui como gestor de tráfego
tráfego também. Tá? Eu vou estar sempre pedindo isso para o meu cliente. É importante. A gente deixa aqui algumas dicas, tá? Se você não conta com designer, experimente o Canva para criar suas artes. Né? É gratuito, ele tem um plano pago lá que você ganha algumas funcionalidades a mais, mas o gratuito já atende muito bem e é fácil de usar, tá? Mesmo quem nunca utilizou ali, com algumas horas já consegue fazer um material bem bacana ali para fazer alguns anúncios que a gente utilizar ali nas nossas campanhas, tá? Use o seu celular para gravar vídeos, garantindo que a resolução esteja adequada para uma boa qualidade. Hoje, a grande maioria dos smartphones já consegue entregar uma boa qualidade de imagem. E se você conseguir ter uma boa iluminação, isso já vai também vai ajudar bastante na qualidade, né? No vídeo ali, no final do vídeo ali que você vai estar entregando, né? Como anúncio, como criativo, tá? Então a iluminação atrelada ao seu celular ali já vai entregar um resultado bastante legal. Terceiro ponto, respeite as dimensões, tá? Então quando for produzir ali um conteúdo para o Instagram, para qualquer outra rede social, é muito importante você pensar nas dimensões daquela rede social. Eu trago aqui alguns exemplos do Instagram, então. O feed lá, o Instagram, ele aceita o formato quadrado, que a gente fala aqui 1 por 1 ou 1080 por 1080. Ele tem também esse banner que fica em alguns posicionamentos ali, que é 1080 por 608 pixels, tá? Para quem não sabe o que é essa parte aqui de 1080 por 1080, lá no Canva, por exemplo, você consegue selecionar a dimensão do criativo que você está produzindo, ou qualquer edição de vídeo que você vai fazer, você também consegue selecionar ali o formato do vídeo que você quer exportar. E tem também o formato do feed ali 4x5. Né, 1080 por 1350. O Instagram está fazendo uns testes agora que está mudando esses formatos, né, ali também no feed, enfim. Mas a gente está sempre respeitando as dimensões, a dimensão dos stories, dos reels, enfim. E o que isso quer dizer? Você vai conseguir aproveitar ao máximo, né, o espaço que você tem como anunciante. Vamos fazer um paralelo aqui, trazendo para o offline. Né? Quando você está na rua ali, no carro, dirigindo, no ônibus, enfim, você olha ali para um outdoor. O que você vê no outdoor? Que o anunciante, ele ocupa todo o espaço disponível no outdoor. Né? Eu acho que eu nunca vi um outdoor que tinha lá estampado lá a marca e tivesse as laterais pretas, por exemplo, que o cara não usou tudo. Não, o anunciante usa todo o espaço disponível para ele. Quando a gente traz para online, a ideia é a mesma. Né? Quando a gente está anunciando, por exemplo, nos stories, no Reels, você tem aquele espaço do stories ou do Reels para anunciar. Se você utiliza um criativo de um formato diferente, né, normalmente as pessoas às vezes utilizam um formato quadrado ali nos stories, você vê que fica a parte superior e a parte inferior preta. E aí o Instagram ele até complementa ali com a parte inferior, né, ele joga a legenda ali para encher um pouco aquele espaço que você teria disponível. Mas por isso que a gente fala que o ideal é você dimensionar os seus vídeos, os seus criativos estáticos ali de acordo com o posicionamento que você vai anunciar. Então muitas das vezes, né, nós vamos precisar do criativo ali em 1 por 1 e 9 por 16, por exemplo, para ele estar tanto alinhado quando fosse anunciado no feed ou quando for anunciado no Instagram. Então você vai ter que fazer normalmente 2 formatos ali de vídeos, 2 formatos de criativos estáticos para a gente conseguir tirar o máximo proveito dos posicionamentos que estão disponíveis para a gente ali como anunciante. Quarto e último ponto na produção de um criativo, que é muito importante para a gente, né? Ativar o gatilho da atenção. Tá? Hoje em dia a atenção é a chave para o sucesso. Né? Se a gente não conseguir prender a atenção do usuário, a gente diz nos primeiros 3 segundos, a gente não vai conseguir passar a nossa mensagem. Né? Então, os primeiros 3 segundos são cruciais para a gente conseguir prender a atenção do nosso usuário e, de fato, transmitir a nossa mensagem, né? E que ele consiga entender o que a gente tem de benefício para ele fazer a compra do nosso produto ou do nosso serviço. Tá? Então, aqui eu deixo algum exemplo aqui. Né? Para que o seu criativo se destaque, é necessário captar a atenção do seu público-alvo. Isso envolve criar a sensação de que você está se dirigindo diretamente à pessoa que está assistindo. Aí a gente quer que ele tenha aquela sensação. Putz, acho que ele está falando comigo. Por exemplo, quando você pesquisa de uma geladeira, uma televisão lá no Google, né? E aí do nada você vê aquele anúncio de geladeira e televisão lá no Instagram. Né? Você pensa, cara, como que ele sabe que eu estou precisando disso? Aí tem as estratégias ali de remarketing que as empresas estão utilizando, enfim, que consegue anunciar e aparecer para essa pessoa, e aí ela tem naturalmente mais atenção. Ou se não, aqui que nem o exemplo que eu trouxe, o criativo ele deixa aqui logo estampado no início aqui, né? Você é de Várzea Grande e ainda não experimentou esse burger, então assim, o anúncio está sendo anunciado ali para aquela região de Várzea Grande. Então quem é daquela região e vê esse anúncio e não experimentou esse hambúrguer, a pessoa já chama a atenção dela, né? Ela fala, pô, eu sou de Várzea Grande, eu nunca experimentei esse hambúrguer. E aí naturalmente a pessoa já fica curiosa em saber onde que é essa hamburgueria, né? Deixa eu conhecer ela. Então, uma das estratégias é você conseguir criar essa conexão, chamar a atenção da pessoa para conseguir transmitir a sua mensagem. Uma das estratégias mais utilizadas, gatilhos mais utilizados, é essa segmentação aqui por região, por localização. Próximo ponto, a gente traz aqui a estrutura básica
de um criativo, né? Então, qual que é essa estrutura? Chamada de atenção, resolução de um problema e apresentar a solução. Então, a chamada de atenção, o que a gente vai fazer? Capturar o interesse do público com uma frase impactante, imagem atraente ou pergunta instigante. O objetivo aqui é despertar o interesse, despertar a curiosidade, né? Fazer com que a pessoa, de fato, veja o restante da mensagem que a gente tem. Por mais que aqui, por exemplo, seja um anúncio em uma imagem, só que se a gente não conseguir prender atenção, que logo na hora que ela começar a rolar o feed ali para cima, ela vai passar direto para a gente, né? Agora, se ela bate o olho aqui, Várzea Grande, e eu sou de Várzea Grande, eu já vou ficar meio curioso. Aí eu vou prestar mais atenção no restante das informações aqui. Tá vendo? Tem até um cupom aqui, ó, de primeiro pedido. Mas se você não consegue prender a atenção da pessoa logo aqui no começo do seu criativo, a pessoa já pula, né? O vídeo é a mesma coisa, você não prende atenção no início, a pessoa já pula e não quer ficar ouvindo. Quando você consegue prender atenção, o próximo passo é o quê? Trazer um problema, né? A pessoa mostrar para a pessoa, você tem um problema e eu tenho a solução. Então, o que é aqui nessa segunda parte do criativo? A pessoa você identifica e apresenta um problema que o público enfrenta, criando uma conexão emocional e mostrando que você compreende as suas dificuldades. Então, você vai mostrar, ó, você tá com esse problema aqui, e olha aqui, ó, fica aqui até o final comigo que eu vou te apresentar a solução que eu tenho para isso. Então, por fim, a gente vai apresentar a solução. Oferecer a solução para o problema, destacando os benefícios do seu produto ou serviço. E também, muito importante, deve incluir um CTA. O CTA, para quem não sabe, é Call to Action, é uma chamada para ação. Então, que você vai incentivar aqui o público a tomar uma próxima ação, que é visitar um site, entrar em contato pelo WhatsApp, começar a seguir o seu perfil, enfim, a ação que você quiser direcionar ao seu público, mas é obrigatório ter essa chamada para ação no final para você direcionar, né? Porque se você não falar nada, ele vai ficar perdido. Qual que é o próximo passo? Né? Você tem que mostrar o próximo passo para o seu cliente. E aqui, por fim, a gente começa agora a trazer alguns tipos de criativo, né? Então, criativo direto ao ponto. O que seria esse criativo? É o criativo que é, como o próprio nome fala, direto ao ponto. O interesse é passar a informação rápida e prática. Então, normalmente, a gente pode utilizar isso aqui para aquele público ali que já conhece a gente, ou que a gente diz um público quente, que ele já conhece aqui, no caso aqui, por exemplo, a comunidade de Sobral, o Pedro Sobral, ele está divulgando aqui que as inscrições abrem ali no dia 28 de junho. Então, a pessoa que já relaciona com o perfil dele, recebe isso aqui, ela já fica atenta. Ou esse aqui é um e-commerce, ela está divulgando ali um iPhone, o preço do iPhone, né? No caso aqui, o objetivo é passar uma informação rápida. Próximo tipo de criativo, pergunta, né? Você começa com um questionamento. Então, não quer cozinhar? Peça pelo delivery. Já pediu o seu cafezinho? Tá? Então, um tipo de gancho ali que a gente utiliza no começo e depois passa a nossa mensagem. O contra-intuitivo é bem legal, esse aqui chama bastante atenção. O que é o contra-intuitivo? É você ir contra o senso comum, falar da contradição do mercado, ensinar alguma coisa que todo mundo acha que é, mas não é. Então, todo mundo está indo para uma linha, né? Quando você faz uma sacada ali que é contra-intuitiva, né? Que você fala diferente desse público, a pessoa vai ficar, ué, mas eu achava que era isso, deixa eu ver o que ele tem para dizer, entendeu? Então aqui, por exemplo, você não precisa ser um profissional da internet. Enquanto todo mundo fala que você tem que ser um profissional da internet, o futuro é aqui, nômade digital, o cara já começa com uma headline, você não precisa ser profissional da internet. Aí o que acontece? Isso aqui é um vídeo, né? Aí você fica curioso, ué, como assim? Não preciso ser. E aí o cara começa a falar, ele explica que não é bem assim, né? Você não precisa ser um profissional da internet para isso, isso, isso. Mas se você quiser ser um profissional da internet, tem esses pontos positivos. Enfim, o objetivo era chamar a atenção no começo de uma sacada contra-intuitiva e depois ele passa a sua mensagem. E aqui no segundo exemplo, ele fala aqui, é possível atingir resultados sem sofrimentos, né? Então, você está acostumado, o senso comum diz que você tem que ir na academia todo dia, malhar lá por 1 hora para a maioria das pessoas isso pode ser um sofrimento. Quando a pessoa começa com isso aqui, né, que é possível atingir o resultado que você espera sem sofrimento, você já fica meio curioso, tá? Então essa é a sacada do contra-intuitivo. Urgência, como o próprio nome diz, é você criar aquela urgência, né, do pessoal, compre agora que essa promoção vai acabar, né? Aqui no caso, madrugada de ofertas, 20% off, né? Só no período da madrugada. Esse aqui é da reserva, 20% off mais frete grátis para as compras aqui. Entre meia-noite e 8 da manhã. Então é você criar aquele senso de urgência. Esse gatilho é muito utilizado em diversas promoções. Remarketing é para aquele público que já interagiu com o seu site, com o seu perfil, mas por acaso não comprou o seu produto ou serviço. Então é aquele público que entrou no e-commerce, adicionou ao carrinho, mas abandonou o carrinho, né? Isso acontece muito. Aí você aparece para ele com um anúncio de remarketing, oferecendo ali um benefício, um cupom de desconto que ele esqueceu. Enfim, aqui, por exemplo, parece que você esqueceu algumas peças no seu carrinho. Então arraste a tela e feche o seu pedido. 6 motivos para você voltar ao nosso site. Então é muito importante esses anúncios de remarketing também, tá? Preço nos anúncios é interessante para quando você quer
que o lead já chegue mais pronto para comprar ali no seu e-commerce, muito utilizado no e-commerce principalmente. Então, vamos supor que você está tendo muitas pessoas chegando ao seu site, né, mas não estão comprando ali por causa de preço, que você identifica isso. Você já pode mostrar o preço logo no anúncio, então, lembra que eu falei que o anúncio serve como filtro, que então a pessoa já que chegar no seu site, ela já não vai ter essa objeção de preço, porque ela já viu o preço no anúncio, então ela já sabe quanto custa. A objeção pode ser o frete, por exemplo, mas no caso do preço, ela já vai estar ciente desse valor. Tá? Então é muito utilizado para isso, para você qualificar o lead que está indo até o seu site. E os dois últimos aqui é o quê? O gatilho ali através da segmentação. Né? Então aqui, ó, mora em Fortaleza e quer comprar, né, R do Sol. Você é designer e mora no Rio de Janeiro? Então assim, aqui está segmentando duas maneiras, né? A profissão e a localização. Então quem não é designer, né, ou não mora no Rio de Janeiro, a pessoa já vai pular esse anúncio. Lembra que eu falei ali do tempo de tela também, que é muito importante, né? O próprio algoritmo ele já vai identificando o padrão de pessoas que vão ficando mais tempo naquele criativo. Né? Então ela já vai identificando, olha, esse tipo de pessoa aqui, né, que é designer e mora no Rio, está ficando mais engajada com esse anúncio. Então vou mostrar mais esse anúncio para esse padrão. Então também você consegue obter melhores resultados por causa disso também, o tempo de tela que as pessoas estão ficando ali. E por fim eu trago como bônus aqui, né, outras ideias que performam bem. Caixinhas de pergunta, procura-se, frases para ler na legenda. São aqueles criativos que a gente fala ali que é mais amador, que a gente fala, né? Uma caixinha de perguntas. Você pega ali uma caixinha que você respondeu e às vezes transforma num anúncio. Né? Por quê? Porque não vai ter cara de anúncio. Muitas das vezes também esse anúncio que não parece anúncio traz melhores resultados. Porque lembrar que a pessoa está ali no Instagram, no Facebook, para ter um momento de lazer. Né? Ninguém entra no Instagram, normalmente não entra no Instagram para fazer compra. Né? A pessoa acaba comprando por impulso, mas ela não entra ali porque, vou fazer uma compra hoje, deixa eu entrar aqui no Instagram. Não. Então, se você conseguir também transmitir a sua informação de uma maneira que não pareça um anúncio, é muito positivo também. Por isso que funciona muito bem esse procura-se confeiteira, por exemplo, respondendo uma caixinha de pergunta. Então, aqui a gente encerra a nossa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, a importância da produção de um criativo, né, como que esse criativo vai ajudar nos nossos resultados. E se não ficou claro, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer te ajudar. Desejo muito sucesso nas suas campanhas. Até mais.